Olá! Como comentamos há pouco em outro vídeo sobre o planejamento espiritual, ou seja, quando estamos prestes a retornar, todo o planejamento que fazemos, nós sempre somos questionados sobre os filhos, diante desse planejamento. E mais uma questão vem à baila, que é a questão dos filhos, que vem até nós através da adoção. Há um planejamento também desses filhos? Muito bem. Quando estamos preparando essa existência, nós preparamos, claro, a maternidade, a paternidade, e esses espíritos que estarão conosco, ou que são confiados pelos céus aos nossos cuidados na pele de filhos, são espíritos que algumas vezes guardam profunda intimidade conosco, e quando falamos de intimidade, significa que nós já estivemos em outras presenças na Terra juntos, em outras romagens, em outras oportunidades, então cria-se um vínculo mais intenso, como ainda espíritos que guardamos uma certa dificuldade, porque em presenças anteriores nós acabamos maltratando esses vínculos. Então, elegemos numa presente, uma nova existência, melhor dizendo, receber como filhos. Se houver algo que inviabilize, que impossibilite o meu corpo de gerar uma criança, ou até mesmo do pai dessa criança, de concorrer com esse retorno dela, porque isso é possível que aconteça, nós estar na Terra, como eu comentei, é um risco. Eu aceito esse risco porque eu quero retornar, mas os céus, os técnicos, como foi dito, os auxiliares de Nosso Senhor, eles já têm essa previsão em mãos, eles já têm essas respostas, os porquês, eles têm acesso ao nosso passado e, claro, nos auxiliam na construção do futuro. E pode ser que não dê certo, é possível que aconteça, as coisas não favoreçam para que eu os receba em meu ventre. Aí os céus já planeja, concorre para que esses espíritos na pele de crianças, de bebês, venham até nós através da adoção. É muito curioso como eles agem diante de situações assemelhadas, todo um histórico, parece que tudo concorre para facilitar que essas crianças estejam comigo, ou uma ou duas, muitas vezes é um filho somente, ou então são dois. Às vezes, quando nós pensamos em adotar, essa criança já tem dois irmãozinhos, um irmão, então algumas famílias optam por trazer os irmãos juntos, então isso é muito comum. Esses espíritos estão atrelados à minha presença, ou seja, eles fazem parte da economia espiritual, dessa construção? Perfeitamente, claro que sim. Não há nada que não seja construído por mim, que não seja estimado pelos céus. Nada acontece à revelia daquilo que foi estimado. Nós precisamos olhar sempre com muito cuidado quando apreciarmos essas questões, porque a sensação diante de algum conflito, de algum problema, é o que nós sempre ouvimos: meu Deus, eu acho que eu estou sozinha, ninguém participa, parece que as coisas estão acontecendo à revelia da minha vontade e os céus não está comigo, não devo ter feito alguma coisa muito grave. Não, significa que eu estou inconsciente da presença deles ou da ação deles na minha vida, mas eles não nos abandonam em hipótese alguma. E ainda, eles não julgam as nossas ações, eles não estão nesse papel de julgadores. Aliás, ninguém está, a não ser nós mesmos. Portanto, eles nos auxiliam e concorrem para que essas crianças, por uma maneira, por um jeitinho ou outro, esteja entre nós.
sempre há uma facilitação para que eu consiga ou para que eu não consiga. Pode sim eu ter o desejo, conhecer uma história feliz e falar, puxa vida, eu acredito que eu vou me colocar também para receber, né, no seio da minha família, um espírito na condição de adotado. E às vezes as coisas não concorrem para isso. Portanto, não tinha que ser dessa maneira. Eu vou fazer um breve comentário de uma história que eu conheço. Nós conhecemos uma moça, né, eu e algumas pessoas, que certa vez confiou a nós um desejo de ser mãe. Ela foi e visitou alguns médicos, tanto da área da reprodução humana, né, como obstetras, ginecologistas, para auxiliar para que ela pudesse engravidar. Mas, segundo eles, alguns medicamentos que ela fez uso favoreceu para que o corpinho dela não fornecesse condições para que ela recebesse o espírito na condição de filho. E nós sabemos, dito por um grande amigo espiritual na época para ela, que ela tinha planejado receber um espírito na pele de filha, né? Alguém que guardava uma grande intimidade espiritual com ela. E aí, se o corpinho dela não auxiliou, como que fazemos? Como colocamos esse espírito pertinho dela? Olha só o que a vida construiu. Ela tinha uma irmã que tinha uma diferença de idade pequena. Essa irmã, ela era comissária de bordo, ou seja, ela viajava muito, ela estava sempre em reserva ou voando. E ela conheceu um rapaz, viveu um romance com ele, um breve romance, e desse breve romance ela engravidou. E aí, diante disso, ela ficou insegura. Nossa, e minha profissão? Mas ela, levando a gravidez adiante, teve o bebê, foi uma menina, ou seja, o espírito veio na pele de uma menina. Ela deu para a irmã, essa moça que tinha apresentou dificuldades para engravidar, e ela acabou apadrinhando, ou seja, batizou a menina dentro dos preceitos católicos. E aí, quando foi o retorno da irmã dela para a viagem, para voltar ao trabalho, essa moça assumiu todos os cuidados com essa criança, que passou a guardar cada vez mais uma identificação com ela. Então ela cuidava de tudo, levava para a escola, cuidava como médico. Enquanto a irmã estava voando, ela ficava todos esses dias na casa dela e do marido. Então os céus construiu uma direção para que de uma maneira ou de outra esse espírito, essa menina estivesse na companhia dela, espiritualmente falando. Ou seja, é uma obra perfeita. Então é possível sim planejar, e todo esse planejamento, na medida do possível, ele vai sendo colocado à baila pelo auxílio ou com o auxílio desses nossos grandes amigos espirituais, tá bom? Então, muito obrigada, que Nosso Senhor seja com todos.